Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. O preço do quilo de pescados está variando mais de 230% em supermercados e peixarias de Goiânia. A constatação é de uma pesquisa feita pelo Procon. A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 10 de março em 7 supermercados e peixarias de Goiânia. E o resultado mostra que o consumidor que comparar os preços vai levar vantagem na hora de comer pescado na Quaresma e na Semana Santa. A comparação de preços aconteceu entre 15 tipos de peixes de água doce e salgada e a variação chegou a mais de 230% entre os estabelecimentos pesquisados. A maior variação foi encontrada no preço da caranha, R$ 7,89 o quilo no menor preço e R$ 26,49 o maior preço. Uma diferença de 235,74%. O robalo teve uma variação de 159% e o filé de tilápia de 136%. Diferença que, segundo o assessor jurídico do gabinete do Procon Goiânia, acontece por causa da lei da oferta e da procura. Com a superveniência da Semana Santa, a tendência, como consumidor goiano tem essa tradição religiosa, a procura aumenta muito, né, com relação aos pescados. E acaba que a variação do preço sofre um aumento, porque o empresário quer ter maior lucratividade. Né? Variação que, segundo a proprietária de uma tradicional peixaria de Goiânia, também acontece por causa da origem do pescado. Normalmente o pessoal se preocupa muito com o peixe, mas não preocupa com a procedência. Então tem o peixe de criatório e tem o peixe de rio. Então tem que olhar isso. Ultimamente a caranha mais é criatório mesmo. Então essa diferença de preço tem que ser avaliada. A pesquisa também mostra que os preços subiram em relação ao ano passado, mas em alguns casos houve queda. O exemplo do tucunaré, que está 40% mais barato. Com tantas variações de preços, a recomendação do Procon é a pesquisa e muita atenção com a qualidade dos pescados. Olhar a pele, as escamas, o olho do peixe, ver se está translúcido, tem nenhuma mancha. Então tudo isso são fatores que devem ser verificados para que o consumidor não consuma um produto que tem defeitos, que vai causar um problema à sua saúde. Dos principais campeonatos estaduais do país, 3 já estão em suas retas finais. O de Minas, o do Rio Grande do Sul e o de São Paulo. Mas no Rio de Janeiro ainda falta muito e, além de acompanhar a tabela, o torcedor precisa de uma calculadora. Porque dependendo dos resultados do fim de semana e do que vier a acontecer até o outro domingo, a final do campeonato pode reunir 4 ou 5 clubes. Tudo culpa de um regulamento confuso que diz que se um time vencer os 2 turnos, mesmo assim não será o campeão, podendo perder o título para outro que tenha chegado em 5º lugar na classificação geral. O pior é que os clubes concordaram com isso e agora nem podem reclamar, nem da média de público inferior a 3.000 pessoas por partida. Não é à toa que em qualquer pesquisa feita para saber que clube tem mais torcida no país, o número de pessoas que não acompanha futebol só faz crescer. Durante a crise hídrica, a represa de Guarapiranga foi o principal reservatório de água da capital paulista. Hoje, nós vamos mostrar que o esporte está sendo usado para conscientizar as crianças sobre a importância de preservar o manancial. Um reservatório de água e de conquistas. Robert Scheid, Alex Welter, Lars Bjorkström, Burkhard Kortz, Peter Ficker e Reinaldo Conrad são medalhistas olímpicos brasileiros que velejaram aqui.
na represa Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. E tem gente que trabalha para preservar essa história e esse ambiente. Sempre mantendo o lugar limpo, sempre fazendo com que a represa seja um lugar praticável, né, para esportes aquáticos e convívio em equipe. O Douglas faz parte da equipe do Veleja São Paulo, projeto que, através do esporte, busca despertar nas crianças da rede pública o desejo de cuidar do local. Retiramos o lixo, então, mas é sempre um evento, né? As crianças adoram fazer isso, mas é uma forma de mostrar que é possível fazer isso tanto aqui como em outro lugar. E ele não vai repetir isso em casa ou na rua, isso que é o mais importante. Todo esse trabalho de conscientização começa dentro da sala de aula. E claro que as aulas não iam ficar só na teoria. O grupo aproveita a proximidade com a represa e parte para a prática, que é a hora favorita de muitos deles. É mais legal, você consegue ver a natureza assim de longe, de perto. É que você vê a natureza mais de perto e eu gosto de água. Um jovem que usa o espaço, né, ele vai se incomodar se tiver sujeira, ele vai sentir que isso está errado, né? Não é só falaram para ele que está errado, ele vai ver isso, vai conviver com isso e isso é uma boa lição. $36 milhões de eleitores na Colômbia foram este domingo às urnas para a primeira eleição com participação das Farc como partido político. Para o presidente Juan Manuel Santos, as eleições foram especiais, a mais tranquila nas últimas décadas de guerra civil. O acordo de paz garantiu às Farc 5 lugares na Câmara dos Deputados e outros 5 no Senado. O novo partido esperava eleger outros 70 legisladores, mas não conseguiu aumentar a base. Cuba também realizou eleições históricas, as primeiras sem o antigo comandante Fidel Castro, que morreu em 2016. Eleitores cubanos escolheram 605 membros da Assembleia Nacional. Este ano, o parlamento vai escolher o próximo presidente de Cuba. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou a Califórnia pela primeira vez desde a posse. Ele foi recebido sob protestos e criticou a política migratória do estado. Trump conheceu protótipos para o projeto do muro na fronteira com o México, uma das principais propostas de campanha, mas que ainda precisa de $18 bilhões para ser construído. Morreu aos 76 anos o físico Stephen Hawking, um dos maiores nomes da ciência atual. Ele foi professor e pesquisador, mas para muitos, seu maior legado foi aproximar o público leigo de assuntos complexos sobre a formação do universo. Hawking dizia que Deus pode até existir, mas a ciência consegue explicar o universo sem a necessidade de um criador. Durante décadas, o físico conviveu com a esclerose lateral amiotrófica. A doença paralisou quase todos os músculos do corpo, mas não impediu que o trabalho e a pesquisa continuassem. Olá, depois de uma temporada longe, estou de volta ao Repórter Visual com notícias dos esportes paralímpicos. Desde o dia 9 de março, em Pyeongchang, na Coreia do Sul, estão rolando os Jogos Paralímpicos de Inverno e o Brasil marcou presença na competição com 3 atletas. Christian Ribeiro, de apenas 15 anos, em sua primeira participação nos Jogos de Inverno, conquistou a 6ª posição nos 15 quilômetros do esqui cross country sentado. Ele terminou a prova com um tempo de 46 minutos, 35 segundos e 2 centésimos. Também estreando nos Jogos a primeira mulher brasileira a participar da competição, Aline Rocha, foi a 15ª colocada na prova dos 12 quilômetros do esqui cross country sentado feminino. Aline e Christian também disputaram a prova do sprint do esqui cross country. Christian terminou a competição em 15º, enquanto Aline em 22º lugar. Como só os 12 melhores de cada categoria avançavam às semifinais, a dupla não conseguiu passar para a fase seguinte. Eles voltam a competir amanhã na prova de média distância e no revezamento misto. O terceiro representante brasileiro nos Jogos é o paulista André Sintra, de 38 anos, que chegou até as 8ª de final do snowboard.
onde foi eliminado pelo japonês Oguri Daishi. Sintra terminou a participação na prova na 10ª posição geral. Essa é a segunda participação do Brasil em uma edição nos Jogos de Inverno. E vamos ver agora o desempenho dos nossos outros atletas em competições pelo mundo. O Brasil conquistou 2 medalhas no Pan-Americano de Paratriatlo disputado nos Estados Unidos. Fernando Aranha, número 4 do mundo, ficou com ouro na categoria PTWC1. Jorge Fonseca foi o segundo na classe PTS3. A seleção paralímpica de tiro com arco terminou a etapa de Dubai da Copa do Mundo em primeiro lugar no quadro de medalhas. Janicala Rodrigues, com ouro individual e uma prata por equipes no arco composto, foi o destaque. Giovanni Guissoni conquistou 2 bronzes na Copa do Mundo de Esgrima Paralímpica em Pisa, na Itália. As medalhas vieram nas provas de florete e espada na classe B, para atletas com menor mobilidade de tronco e equilíbrio. O Mundial de Paraciclismo de Pista Rio 2018, que acontece entre os dias 22 e 25 de março aqui no Rio, vai contar com 48 competidores, sendo 26 no masculino e 22 no feminino. Mais de 170 atletas, quase 240, contando com os pilotos da categoria Tandem, de 30 países, vão disputar 114 medalhas. E por essa semana é só, mas na próxima semana eu estou de volta aqui no Repórter Visual com mais esportes paralímpicos para vocês. Até lá, tchau! E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fique agora com o Repórter Brasil, com tradução em Libras. Continue com a gente. Bom dia para você. Tchau.